E nós sabemos, querida igreja, que muitas mães estão por aí sem um socorro. Mas hoje nós estamos glorificando a Deus porque um presidente da República conseguiu colocar essa data para comemoração. E como Dia das Mães lembra para nós também uma coisa muito importante que é a família, eu gostaria de lembrar assim rapidamente aquilo que está na partitura. A música, ela tem as notas e cada nota ela pode ter 3 ou 4 fazendo parte daquela nota. Por que eu estou falando isso? Qual é a razão de eu estar colocando isso? Porque a palavra família tem Fá, tem Mi e tem Lá, que é o L-I, Lia, família. Então, pensando nisso, nós estamos aqui para comemorar de maneira bem interessante, bem alegre, essa data de hoje. Lembrando, também importante, é que a família é uma instituição de Deus. Quem ainda não descobriu isso, pode ler lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, vai até Apocalipse, vocês vão encontrar muitas referências à questão da família. E lembrando que a família é uma instituição de Deus, formou a família, e alguém aqui tem família e sente insatisfeito com a proteção familiar? É verdade que aquele inimigo, ele gosta de infiltrar na família, para deixar filho, filha, até esposa e esposo insatisfeito com algumas atitudes. Mas a arma do inimigo, ela é assim mesmo. Então, pensando um pouco na família e lembrando que o valor da família é algo extraordinário, eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias aí lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, um pouquinho versículo. Eu tenho aqui, nós vamos ler. No Evangelho de Marcos, porque ele está em Mateus, Marcos e Lucas, o mesmo texto, que é a família de Jesus. Convido a todos, é possível colocar-se de pé para essa leitura especial. Em Marcos, capítulo 3, cadê a família de Jesus? No versículo 31. Nisto chegaram uma mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Quem que eles mandou chamar? Todo mundo sabe, né? Muita gente assentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Quem pode ler comigo 33 e 34? Vamos lá? Então, todo mundo aí, tá? Então ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Olha a resposta dele. E correndo os olhos pelos que estavam assentados ao redor dele, ele falou o quê? Eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra. Nós cremos no teu ensino poderoso para nos mostrar aquela realidade importantíssima para nos ensinar o valor da família, o valor que tem a mamãe, o papai, os irmãos, a vovó, os titios, todos fazem parte da família. E é nessa situação que nós queremos colocar diante do Senhor nosso pedido nessa noite. Oramos agradecido e te louvando no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, como a gente já começou a falar,
na questão da família da onde apareceu, ela não foi achada assim no lixo, não. Está na Bíblia. E aqui Jesus está num lugar, né, que era a propósito dele, né? Tinha acontecido a blasfêmia dos fariseus e tudo mais, aquelas coisas todas que provocava. Então nós vamos entender aquele discurso de Jesus mostrando para os seus discípulos que as pessoas estavam ali ao redor, que ele, Jesus, era filho de Deus, e como filho de Deus, ele tinha autoridade plena para falar e ensinar aquilo que nós temos que aprender e guardar em nossos corações. Irmãos, querida igreja, aqui nós temos alguma coisa assim de grande valor, de grande importância, para que a gente tenha a oportunidade de pensar, refletir e assim armazenar também na nossa mente aquilo que Jesus estava falando, né? Vejam bem, nós, povo, ser humano, estamos carecendo de restaurar coração, vida, família. Essa é a obra de Deus. Relacionamento, perdão, graça, precisa estar presente lá no cantinho do papai e da mamãe, dos irmãos e dos netinhos. Eu tenho bisneto. Então nós estamos falando de algo de experiência. Estamos expondo algo que temos experimentado. E aqui nós vimos, querida igreja, que esse presente em Cristo, que se leva a superar as nossas coisas irrelevantes e barreiras que muitas vezes nos deixa a atacar alguém dentro da nossa casa que faz parte da nossa família. Então aqui nós temos um número 1 que eu marquei aqui nesse texto de Jesus com aqueles seus discípulos, declarando para aqueles que estão ao seu redor, né, que o cargo dele era importante. Então a primeira coisa, né, que ele mostrou ali é algo preveniente, que age de modo preveniente. E segundo, além de ser preveniente, é justificador. E a terceira é santificador. É por isso que ele falou para as pessoas que estavam dizendo para ele que a família dele estava lá fora. O que Jesus queria dizer com isso, meus irmãos? Na verdade, aquela família dele era uma família terrena, porque ele faz parte da família do céu. Filho de Deus, Deus Filho, que está nos chamando para comprometer naquilo que realmente precisa acontecer. E eu fiquei pensando que o segundo ponto que eu coloquei, que é justificador, mas também aquele que é santificador. Por quê, irmãos, querida igreja? Isso é relevante ou realmente é importante? Olha bem, aqui nós encontramos uma parte daquilo que muitas pessoas podem encontrar como reconciliação. Por que reconciliação? Porque a reconciliação precisa alcançar todos os níveis da família, da sociedade humana. Porque, irmãos, querida igreja, a vida familiar, ela tem que mostrar perdão, ela tem que mostrar a realidade da vida enganchada ou presa no Deus eterno. Essa é uma carência do ser humano. E que carência é essa? Carência também para receber perdão. Eu estava lendo um texto que eu tenho lá em casa a respeito de perdão, né? E às vezes as pessoas até viram as costas, não querem saber de perdão, não fiz nada. Não fez na visão dela, tá? Então, o que tem aqui nesse texto que nós lemos? Tem a maior carência do ser humano é dar e receber perdão. É dar e receber perdão
uma questão de atitude. Olha bem, eu vou pedir, quem tem a Bíblia aberta aí, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Vê lá para nós, alguém vai ler para mim bonitinho aí. Porque uma questão de atitude que está nesse texto pode muito bem ser uma barreira dentro de casa, junto com a família. E o que mais, né? Esse versículo, ele vai falar assim, portai-vos varonilmente. O que é varonilmente? É cheio de coragem, né? E nós sabemos que a coragem, ela conduz para aquilo que realmente precisa acontecer. Não uma coragem qualquer de, como a gente vê por aí, de gente atirando à torta e direito, matando gente na rua. Não, a coragem de reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa dependência de Deus, para que a nossa vida seja exemplo aonde quer que vamos. Esta é a realidade maravilhosa que nós não podemos deixar de pronunciar. E quando... Alguém achou o texto aí de 2 Coríntios? 1 Coríntios? Lê aí, Ivone. Pode ler bonitinho aí. Lê aí, vai. Como é que tá? Esse é o versículo 13 de 1 Coríntios 16, 13. É. Porque na minha Bíblia tá assim. Primeiro, sede vigilante. Não tem, não? Linguagem diferente, né? E a segunda coisa, na fé. E a terceira, aqui está varonilmente, é a mesma coisa da coragem. E fortalecei-vos. Irmãos, eu vou citar mais uma vez essas quatro atitudes. Eu li várias edições da Bíblia, né? No português, nos outros idiomas que tenho lá em casa. A primeira coisa que eu achei interessante, que a gente não pode esquecer, é ser vigilante. Não é, Juarez? Atento, prestar atenção, né? Às vezes uma palavra grosseira saiu sem mais nem menos. Então é hora de a gente voltar lá e falar, se eu atingir qualquer pessoa com essa palavra grosseira, me perdoa. Então, porque o perdão, irmãos, tira as barreiras, tira as muralhas. E essa pessoa, esse cristão, pode falar assim, que ele permanece na fé, firme na fé. E a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que você espera e aquilo que não se vê. A terceira coisa é portar varonilmente. Não podemos esquecer disso. E a quarta coisa é fortalecer-vos. Gente, coisa maravilhosa a Bíblia nos mostra. Coisa grandiosa a Bíblia nos mostra. Ela nos fala de maneira bem clara para não haver quebra de relacionamento. Quebra de relacionamento é sinal de pecado. Foi o que ocorreu lá no primeiro capítulo de Gênesis. Adão e Eva. Foi. Irmãos, e eu fiquei assim espantada quando eu fui ver uma tradução diferente desse texto. Por quê? Porque a família foi criada para 3 coisas importantíssimas: convivência, comunhão, convivência e comunicação. 3 coisas. A primeira coisa que não pode faltar. A segunda coisa precisa permanecer. E a terceira coisa não pode faltar. Então, comunhão, consciência e comunicação. E essas palavras que nós temos naquele versículo, nesse versículo que a gente citou 2 vezes aqui, trata realmente da condução, a direção
de uma família que tem os olhos abertos nesse mundo tenebroso. E as famílias estão fragilizadas. Seus relacionamentos entre casal. Eu tenho orado muito para casais, para família integral, mas para casais. Porque não tem, eu acredito, que a coisa mais difícil, se não estiver enraizada na rocha que é Cristo Jesus, para que essas dificuldades não levem à separação. Porque família fragilizada nos seus relacionamentos leva a atingir até vizinho. As pessoas que estão ao nosso redor começam a falar assim, mas gente, será que está certo isso? Querida igreja, filhos de Deus, aqui nós encontramos, quando Jesus fala para os seus discípulos, lá nessa palavra que a gente leu, que ele fala, para que ele fala aquilo? Esses são meus irmãos, né? Faz a declaração. Por que Jesus fala aquilo? Por duas coisas. Dois motivos interessantes. O primeiro é, aquele e aquela que se chega a Cristo vai querer imitar, andar como ele andou. Mostrar os valores essenciais para um relacionamento, uma convivência e uma vida harmonizada. Tanto na família, como com o vizinho, com amigos e etc. Eu posso falar isso com segurança. Não somente por causa da Bíblia, mas por causa da experiência. Na vida pastoral, Deus me fez viver em lugares estranhos, difíceis, né? E eu estava falando outro dia para uma parenta minha, se eu fosse escrever uma história, né, declarada das realidades que eu e Samuel vivemos, era uma coisa espantosa. Porque, irmãos, querida igreja, a quebra do relacionamento é sinal de pecado. E o pecado não somente quebra relacionamento, mas afasta o ser humano de Deus. É por isso que nós citamos a questão de Adão e Eva. Por quê? Na verdade, querida igreja, povo amado, nós estamos vivendo num tempo de grande dificuldade. E aí então entra a terceira coisa valiosa que precisamos tratar, que é a atitude, que também está naquele versículo de 1 Coríntios 16, 13. A atitude. A atitude, a minha atitude, a sua atitude, ela mostra para colega de escola, para parente de longe, parente de perto, para vizinho, seja quem for. A atitude, ela fala silenciosamente. Nós experimentamos isso. Então, a gente chega, agora vamos chegar numa parte valiosíssima. Qual é essa parte? É que nós estamos continuamente, ininterruptamente, enfrentando opções adversárias. E essas opções adversárias é que leva a pessoa para o barro, para o lixo. Opções adversárias, espiritualmente falando, faz o quê? Faz a igreja, o povo de Deus, negar a vigilância. E a vigilância é algo extraordinário. E se faltar um pouquinho, até nós mesmos vamos ser derrubados. O Supremo Comandante, nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, chama a nossa atenção. O apóstolo Paulo escreve em todas as cartas, né, chamando a atenção a respeito disso aí. Então, lá no capítulo 2 de Efésios,
ele cita 7 coisas que não pode faltar na vida da igreja, do povo de Deus. Então aqui nós entramos com a vigilância. E a quebra de relacionamento está realmente enlaçada com a quebra de vigilância. E por que eu estou falando isso? Por quê? Hoje é dia das mães. Irmãos amados, a mãe sofre muito quando 2 irmãos não estão combinando entre si. Quando alguém vem contra as opções de um irmão mais velho ou irmã mais velha, e aí entra aquela barreira que nós, muitas vezes, sucumbimos. Por quê? Porque ela chama a nossa atenção para a realidade do mundo, do pecado, da miséria, e faz com que aquela maravilhosa firmeza da fé, citada no começo da palavra, ela desapareça. E aí nós vamos ver que o nosso compromisso com Deus, a realidade do nosso compromisso com Deus, tem um negócio que a gente chama de evaporar. O que é isso? É isso mesmo. Evaporar é como se uma fumaça some, não chega mais nada dela. Aqui nós temos que entrar então no sentido real. Aquilo que eu quero deixar, Deus me mandou falar. Alguém aí... deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui agora. A Ana Maria, vai achar para mim um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, virá o versículo 7. Ana Maria, acha aí. Porque nós vamos chegar nesse detalhe agora. A firmeza na fé diz respeito ao compromisso que nós temos com Deus, ao compromisso que nós temos com nossa família, com a nossa mãe. Eu já não tenho mais mãe, pai, mas eu considero todas as pessoas, conforme a gente tem lidado hoje, chamado terceira idade, valiosa na questão de representar essas pessoas que fazem parte da nossa vida. Vai lendo, Maria. Lê de novo. É isso aí, né, Maria? Olha, o apóstolo Pedro. E por que isso está citado aqui? Irmãos, eu acho que eu coloquei aqui umas 3 coisas, mas eu vou citar só uma. Porque aquela desatenção no compromisso com Deus, que leva a família, a igreja, socialmente falando, o porquê aquilo que eu pratiquei sem ser da vontade de Deus. Deus comunica na sua palavra, mas às vezes eu fico cansada de ler. Eu leio muito, estou viciado em leitura, principalmente da Bíblia. Esse ano eu estou terminando a segunda leitura direta da Bíblia. Começar dia 1º esse ano, começar dia 1º de janeiro. E cada vez eu leio uma versão diferente. E aqui nós vamos encontrar o porquê. Esse porquê vai encaixar como Deus simplesmente funciona, chamando a minha mente, os meus pensamentos, chamando a minha atenção para aquilo que eu fiz contrário àquilo que Deus manda. Encaminhou e desencaminhou até um relacionamento. E o que mais? Queridos, o serviço, a gente pode dividir em 2 sílabas, ser e vício, não é? Ser, isso, né? Ter quer dizer o quê? Que eu sou alguém que, relacionado com Deus, sei o que Deus preparou, sei o que Ele está mostrando para mim na palavra de Deus. Mas o vício, perdão, eu estou citando isso, viu? O vício faz as coisas virar de cabeça para baixo, hein, Ivone?
Viraram a cabeça para baixo. Por quê? Porque quem manda nessa história não é Deus, é o inimigo. E aqui, queridos, aquele versículo que a Ana Maria leu de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está falando exatamente o que leva à ansiedade. E a Bíblia tem muitos textos, inclusive um que eu sei de cor há muito tempo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo ser conhecido diante de Deus. De que maneira, hein? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Esta é a palavra de Deus. E a ansiedade, nós sabemos que ela é uma arma perigosíssima. Quem já não passou por crise de ansiedade? Esse mesmo texto que nós lemos em Marcos 13, que está lá em, parece que Mateus 12, deixa eu ver aqui onde é que está. Quer ver? 12. 40, 46. Olha o que começa aqui. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. Essa é a comunicação. Só que a família carnal de Jesus não tinha ainda aquele entendimento que nós sabemos que é valioso, como Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue e falou naquela cruz: está consumado, pagando o preço da nossa redenção. E a família, filhos pequenos, adolescente, quem não tem filho adolescente em casa para ver o tanto que é difícil? Adolescência. Queridos, aqui nesse texto da família de Jesus, no capítulo 12, versículo 46, que ele diz assim: falava ele ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Mas é só isso? Ah, não. Alguém lhe disse: Pai Jesus, tua mãe está lá fora. Irmãos, eu fico extasiada, admirada, porque o Filho de Deus, o Salvador das nossas almas, mostrou com clareza a grande realidade que é fazer parte da família de Deus e fazer parte do mundo. Não é que Jesus estava desprezando aqueles seus parentes de carne que estavam lá fora. É porque ele queria ensinar isso que está aqui nesse texto. Veja bem, o versículo 49 diz assim: e estendendo a mão para o discípulo disse: eis. O que essa palavrinha pequena quer dizer? Quer falar, aqui tem pessoas que já aceitou o meu presente, o presente de Jesus, tornando-se uma nova criatura. E no versículo 50 desse capítulo 12 de Mateus, ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão. Fazer a vontade de Deus, mostrar a nossa dependência de Deus, mostrar a realidade que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, a grande realidade, para que sejamos cumpridores daquela palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É Jesus que mandou. E aqui nós temos, querida igreja, o valor da realidade, da importância daquilo que nós muitas vezes deixamos de lado. Uma ocasião, eu não gosto muito de contar história não, porque a gente perde tempo com a história. Mas uma ocasião, num desses campos missionários eu estava, eu tinha passado por uma crise enorme de questão renal e fiquei internada 3 dias no hospital lá. E o dia que eu saí do hospital,
Eu estava entrando lá em casa, chegou um recado de uma diretora de uma escola, vai lá buscar a pastora Irma para vir aqui. O que era aquilo? Era a minha dependência de Deus. Eu fui mancando para lá. Irmãos, queridos, quando eu cheguei naquela escola, os adolescentes, assim, alunos de segundo grau, de primeiro ano de segundo grau, estavam correndo em cima das carteiras. E as professoras estavam tudo chorando lá no cantinho. Aí eu levei elas para uma sala lá, falei, fica quietinha aqui. E fui lá e falei para os alunos que estavam brincando, vocês estão aqui para estudar ou para brincar? Se você estiver aqui para estudar, pode ficar aqui, eu vou conversar com você, mas só para brincar, então a porta da rua é inteira. Pode ir embora todo mundo. Aí saiu uma meia dúzia, os outros ficou lá, sentou devagarzinho, e aí eu sentei com eles. E aquela escola foi reformada de uma maneira extraordinária, porque além de tratar com os professores, dando para eles aquela necessidade de conhecer o que Deus pode fazer, que é melhor do que o que nós queremos fazer, realiza a diferença, conforme a palavra de Deus, dos que servem a Deus e que não servem. Hoje nós estamos vivendo realmente num mundo tenebroso, mas eu gostaria ainda de gastar um tempinho com vocês para mim falar a respeito daquela fé que é citada aqui na Bíblia em várias oportunidades, mas o substantivo pistes, que está na 240 vezes no Novo Testamento, é a ênfase, primeiro, que essa fé deve ser vista em contraste com a obra inimiga, perseguidora do mundo que está agindo até mesmo perto da gente. E aqui no Novo Testamento, a gente tem a conselho da palavra de Deus. No Novo Testamento, o pensamento que Deus enviou para o seu Filho foi para salvar o mundo. Todo mundo sabe disso. Não tem ninguém estranho disso. Mas, gente, Cristo realizou a salvação, morrendo naquela cruz para resgatar, pagando o preço que o Deus Pai tinha planejado, projetado, para que essa igreja, a vida da família dessa igreja, os pais, as mães principalmente, que estamos comemorando a data hoje, precisa de mais atenção. Alguém conhece aquele versículo que a gente canta, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse ser forte? Conhece? Hã? Quem conhece? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. Quem conhece? Não? Não? Viajarei. Não? Eu vou cantar, o Samuel também sabe. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te, esforça-te. O que isso quer dizer para a gente, querida igreja? Que não é para ter moleza, que não é para ter fraqueza, que é para ser fortalecido, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e fatos que estão presentes conosco para a gente realizar a obra de Deus. E agora, para terminar, quando Cristo realizou aquela salvação do homem, nós vimos pela segunda vez que a fé é a atitude mediante a qual o homem abandona o pecado, abandona a maldade, abandona o vício e chega de maneira integral, confessando o seu pecado, tornando-se uma nova criatura. E aquele versículo que nós cantamos agora, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte, é exatamente isso. E eu quero terminar. Quem quiser abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para a gente ler junto, tá?
o versículo, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e o versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Na minha versão está assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Só essa pequena frase aí desse capítulo. Pode ser? Vamos lá? Ninguém de nenhum modo vos engane. O que isso quer dizer para a gente? Irmãos, está chamando a nossa atenção. E o final do versículo, ele termina assim. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono das coisas de Deus. E não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o povo seja fortalecido, firmado e pronto para agradar a Deus. E nós queremos, irmãos, cada dia mostrar, mesmo sem falar palavra alguma, a nossa conduta. A nossa conduta. Aquele versículo. Uma outra ajudou e a seu companheiro disse: ser forte. Porque Deus quer agir na vida da sua igreja, do seu povo, mostrando a grande realidade que Ele tem planejado para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai querido, pela Tua palavra maravilhosa, Senhor, nos deste. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu perdão, agradecido pela essa oportunidade de estar trazendo essa palavra aqui para Teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor Deus, o pastor dessa igreja, a sua família. Abençoa os demais, ó Deus amado, que aqui estão, porque nós sabemos que todos que vieram aqui, sabendo que essa data do Dia das Mães é valiosa para nós, mas mais valioso ainda é estar enraizado na rocha que é Cristo Jesus, porque aí nós não vamos ser abalados. Sustenta o teu povo, ó Deus amado, mostra os valores, as realidades, para que tenhamos cada dia a direção do teu Santo Espírito para mostrar esses valores àqueles que estão ao nosso redor. É a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém?